Só uma parte logística aqui, né? Porque acho que o salão está ficando pequeno, mas a galera mais jovem aí, Léo aí, vem, Cláudio, dá para sentar que nem o Ricardo aqui, o Ângelo, os guris aqui, estão sentados no chão, então vem vocês para cá, não precisa ficar em pé. Vem, Cláudio, vem, Léo. Pode sentar aqui no lado aqui, dá para tirar essas coisas ali também. Então, vem, pode sentar aqui, vem, Diogo. Pode sentar aqui. Aí vocês me dão retaguarda. Vem quem está em pé, vem, André. Traz a galera aí, gurizada, teus guris mais novos aí. Vem, meu irmão, vem, querido. Se tu não te importares de sentar no chão. Retaguarda. Retaguarda, isso. Que alegria. Tem lugar ainda. Tem lugar aqui ainda. Aleluia. Vem mais pra cá, para não fazer o microfone. Não precisa levantar muito. É que ali atrás também não pega tanto a caixa de som, então quem puder. Isso. Olha só isso aqui. Só gurizada nova, hein? Oh, Jesus. Só não pode escutar fone de ouvido junto comigo aqui, tá? A gurizada nova tá ali, o Ângelo, o Ricardo, o Léo, Cláudio, só a gurizada ali, né? Isso, pode vir, companheiro. Olha só que coisa mais linda aí. Depois a gente tira uma foto aqui. Que bênção. Muito obrigado, queridos, pela retaguarda. Ó, tem lugar ainda, hein? Aleluia. Queridos, é muito bom estar com vocês. Desde quarta-feira estamos na região. Primeiro um mini retiro na região dos Lagos, na casa preciosa ali do Ricardo e da Ângela, onde fomos tão bem recebidos, e a Letícia, né? Fomos muito bem recebidos, tratados magistralmente, né? Assim, misericórdia, vão ter que agora fazer jejum e oração essa semana, porque foi muito precioso. Conheci pela primeira vez Arraial do Cabo, Praia dos Fornos, não? Forno. Puxa vida, olha, deu vontade de ficar lá. Que praias vocês têm aqui, hein? Misericórdia. Espero que vocês vão à praia. Ou vocês não vão à praia? Não vai. Teu pai não te leva. Eu não acredito, meu. O Senhor toca aqui. Ter umas praias dessas tão lindas, né? E não ir é crime. É crime. É pecado. Olha, e a água estava quentinha. Para um gaúcho sueco, a água estava assim maravilhosa, não? Então, vocês, por favor, aproveitem, né? E não deixem de desfrutar essa bondade do Senhor que o Senhor tem dado. Ontem nós estivemos em Niterói, e junto com vários de vocês como cooperadores, e passamos um dia bem intenso, muito precioso, mas muito lindo. E estamos muito agradecidos por cada um de vocês que vieram muitos de longe, né, com sacrifício, né, para estarem juntos ontem, outros, né, também pernoitando para hoje, para estarem nessa manhã. Então nosso coração é muito agradecido ao Senhor pela bondade dele, por essa alegria desse estreitar, desse relacionamento, desse equipe que nós somos diante do Senhor nessa grande paróquia do Grande Rio, né? Do norte, sul, leste ou oeste, acho que não, né? Porque o mar ainda não. Mas de todos os lados Deus está reunindo o seu povo. E eu quero nessa manhã trazer uma palavra bem dentro desse contexto que pelo Espírito Santo o Senhor guiou nossos queridos na música aqui. Eu disse para Marta, cheguei a me estremecer no meu espírito em função dessa singularidade, dessa semelhança dos cânticos com a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Tu vai ver a mesma coisa. Amém. Então o Senhor está nos preparando, o Senhor estava nos conduzindo nessa palavra, nos preparando para uma palavra bem simples, mas que ela é contundente no nosso coração. Então quero falar tanto para os adultos como os adolescentes que estão aqui, os pré-adolescentes, né? Então assim poder falar
Criança ainda, né, Daniel? Tá bom, daqui a um pouco. Tá chegando lá, meu filho, tá chegando lá. Só falta 2 anos aí, né? Então, estamos lá. Então, você vai se preparando. Glória a Deus. Ora mais uma vez comigo. Senhor Jesus, sim, Jesus, nós te agradecemos porque somos família. Sim, e temos liberdade. Seja criança, seja adolescente, sim, Senhor, seja os jovens que estão atrás da mim, no lado direito, esquerdo, na retaguarda. Que alegria, Senhor, de sermos família de Deus. Amém, Senhor. E nessa manhã, ao entrarmos na Tua Palavra, nós queremos entrar com todo respeito, com toda reverência, sim, mas também com toda liberdade. Amém. E com toda intimidade, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Amém. Abra comigo 2 textos de introdução de Mateus, que vai falar sobre a igreja. Certamente já tenho repartido isso com alguns de vocês. São os 2 únicos textos, na verdade, que Jesus fala sobre a igreja. É o texto de Mateus 16 e depois Mateus 18. Mateus 16, ele tem um aspecto mais amplo, mais, vamos colocar assim, na linguagem de hoje, mais macro, no sentido de algo maior, genérico. Depois, Mateus 18, ele vai trazer num contexto mais de intimidade e de comunhão. Mas em Mateus 18, quando naquela conversa de Jesus com os discípulos, Mateus 16, a partir do versículo 13, mencionando aqui, Jesus próprio cutuca ali, pergunta para os discípulos, perguntando a eles, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E uns diziam, respondendo eles, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro algum dos profetas. Mas aí ele deixou de perguntar sobre o que os outros estavam dizendo. E ele pergunta, então, vocês, quem dizeis que eu sou? E ali no versículo 16, no capítulo 16, nós temos a resposta maravilhosa, onde Pedro, então, Simão diz, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus então lhe afirmou, dizendo, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus. Que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado no céu. Aqui temos uma introdução daquilo que Jesus coloca, que já era uma compreensão judaica do que é a igreja. Igreja significa chamados para fora. Eclésia, ou seja, chamados para fora. Já era um contexto judaico no sentido que se remetia à saída do povo de Israel do Egito. E nós vamos trazer depois alguns exemplos sobre isso e algumas passagens para ficar bem claro. Então guarda isso. Eu não quero me deter aqui no termo grego para não complicar ninguém, mas significa exatamente isso. Igreja, que às vezes no nosso português nós misturamos ainda com templo, com um lugar de culto, com uma construção, mas na verdade igreja significa os chamados para fora. Vai guardando isso. E aqui Jesus fala, eu edificarei a minha igreja. E aqui cai por terra todo conceito denominacional, toda ideia de propriedade. Aqui há muitos pastores e líderes, né? E olhando para vocês, e às vezes a gente, no passado, incorria nesse pensamento, a minha igreja, a minha congregação, as minhas ovelhas. Mas na verdade, tudo é do Senhor. Amém? Nada é nosso. Porque foi com o sangue precioso de Cristo que Ele nos comprou. Amém, amados? Tudo pertence ao Senhor. Então nós somos ovelhas dele. Por isso que Jesus fala aqui categoricamente, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja tem dono, a igreja tem cabeça, a igreja tem proprietário, e ele se chama Jesus o Cristo. Amém? Todos nós
nós somos cooperadores. Por isso que, às vezes, nesses encontros bimensais que vocês têm tido, e vários deles temos estado junto, né, para fortalecer esse trabalho de vocês, nós temos chamado um encontro de cooperadores, né, porque todos nós cooperamos na igreja que pertence a Jesus. Isso traz um alívio tão grande, porque eu não preciso forçar nada, nem tentar algo no meu braço, na minha força, mas é sempre na graça e na sabedoria do nosso querido Senhor Jesus. Então Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele ainda diz essa autoridade que temos. Ontem mencionamos um pouco sobre isso dentro da grande comissão, essa autoridade que a igreja tem. Não é um indivíduo, não é a pessoa, mas é a coletividade. A igreja do Senhor tem recebido uma chave dos céus para ligarmos na terra e para desligar, né, aquelas coisas que não pertencem ao Senhor. E isso referente a cada localidade. Ontem, ou aqui agora, acabamos de ministrar sobre as localidades, sobre Nova Iguaçu, sobre Realengo, sobre Belford Roxo, sobre Nilópolis, sobre Irajá, sobre Magé, sobre Araruama, né? Sobre cada localidade. Deus tem nos dado uma chave para libertar pessoas, para saírem para fora desse contexto de mundo, do diabo, do pecado e de Satanás, do seu próprio egoísmo. Então aqui Jesus introduz pela primeira vez esse conceito que a igreja pertence a Ele, a igreja, quem edifica é Ele, em primeiro lugar. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Claro que hoje em dia tem igreja para todos os gostos, né? Você pode escolher, é quase um supermercado. Você vai, não, hoje essa marca aqui de margarina, não, esse de marca de óleo, não, de soja, de canola, né? Não, eu vou pegar esse aqui. Quase que as igrejas hoje tu pode escolher aqui conforme o teu gosto, às vezes de acordo com a tua semelhança, da tua independência, da tua rebeldia, da tua desobediência. Tem igreja para tudo que é gosto. Mas nós precisamos buscar a igreja que pertence ao Senhor. Porque Jesus falou: é essa igreja que eu vou edificar, a minha igreja. Por isso que é tão importante a gente discernir qual é a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja é a igreja que então Ele chama para fora. Nós vamos entrar em 5 colocações depois sobre isso. Ainda nesse contexto de igreja, Mateus 18. Ele sai do estratosférico, do genérico, do macro para algo mais micro, para algo mais intimidade. E aqui eu quero introduzir a segunda palavra-chave sobre o qual nós vamos pensar e meditar hoje. A primeira é igreja, que nós falamos que significa, da palavra grega, né, eclésia, que significa os chamados para fora. A segunda palavra que está nesse contexto, que aqui ele coloca a igreja algo muito relacional, ele coloca algo muito próximo, algo muito íntimo. Não é mais algo genérico e grande, a igreja do Senhor Jesus em toda parte, em todo lugar, ao redor de todo mundo, toda língua, cultura, povo e nação. Não, aqui ele traz para um contexto. Ele começa dizendo no capítulo 18, versículo 15: se teu irmão pecar contra ti. Então, a gente está falando sobre o teu irmão, está falando no relacionamento contigo. Ou seja, é possível um irmão pecar contra ti? É possível, a palavra diz aqui. E isso acontece, tanto da parte dele contigo, como da nossa parte, uns para com os outros. E a palavra fala que se o teu irmão pecar, vai arguí-lo, tu e ele só. Não é dizer para o discipulador, do pastor, do fulano, não, vai a ele primeiro, né? Vai direto a Ele, abra teu coração. Se Ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Porque nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de família. Somos irmãos um dos outros. Todo formalismo, toda parte no sentido de algo superficial, estrutural apenas, algo apenas litúrgico, cai por terra. Nós estamos falando do meu irmão. Tu ganhaste teu irmão. Estamos falando a respeito, se tem algo contra
Alex, brincadeira, não tem nada que tu fizeste, né? Mas se ele fez algo comigo, que me parece que foi comigo, eu tenho que tirar dúvida. Não adianta ir para Marcelo, eu estou preocupado com o Alex, porque, né, ele está me olhando com cara torta, né, e coisa e tal, mas é que deu uma azia nele, coitadinho, né? Então, e não é nenhum problema pessoal, e deu um treco, né? Então, assim, nós precisamos ir direto. Meu irmão, vocês estão vendo aqui a palavra comunhão, a palavra família, intimidade. Então eu quero trabalhar nesses dois conceitos, igreja e comunhão, dessa forma. Porque ele disse, então, ele não te ouvir, toma ainda contigo 1 a 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 a 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não o atender, então diga à igreja. Pode ser a igreja na casa, pode ser a igreja na cidade, pode ser a igreja na região, ou as igrejas juntos em comunhão, como nós estamos aqui. E aí também, se não ouvir a igreja, misericórdia, considera gentil e publicano. Mas na verdade nós estamos querendo, diz a palavra aqui, tratar todos como irmão. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Às vezes nós achamos que o nosso grupo é tão pequeno numa certa localidade. Às vezes você pode achar, é só eu e a minha família naquela localidade. Mas ali o Senhor está no meio de vós. Amém? Temos nos alegrado com tantas cidades, temos nos alegrado com tantas localidades, de norte ao sul, né, estendendo lá de cima para a praia e lá, né, subindo em direção ao próximo estado, onde o Senhor tem pipocado, no bom sentido, famílias, jovens, casais, adolescentes que estão se levantando para serem parte da igreja do Senhor. E a palavra coloca, onde estiverem 2 ou 3, ali estou no meio deles. Então essas duas palavras, igreja, eclésia, chamados para fora, e comunhão, essa koinonia, essa amizade, essa parceria com o Senhor e uns com os outros, é que nós vamos trabalhar. Em nome de Jesus, mais uma vez, oramos por revelação, para que o Espírito Santo abra nosso coração e possamos receber de Ti toda a clareza daquilo que Tu tem para nossas vidas, Senhor. Quão grande é o Teu amor conosco, em nome do Senhor Jesus. Quero repartir contigo então 5 considerações, bem simples, e quero fazer algo contextual depois em algumas delas, para que desde os menores até os mais velhos aqui, né, desde até o Ângelo aí, consiga entender as coisas, né? Brincadeira. Então todos nós possamos receber do Senhor essa revelação, e tu vai começar no teu espírito a rir comigo, porque tu vai ver que todos os cânticos o Espírito Santo conduziu, colocando cada uma delas para a preparação e para a confirmação dessa palavra. Ou seja, a gurizada aqui profetizou junto com a palavra. A primeira consideração é que nós somos chamados por Deus e somos chamados pelo amor de Deus Pai. Igreja significa que nós somos chamados pelo amor de Deus Pai. Amém? Amém. Eu e você somos chamados em amor pelo próprio Senhor. Lá para o texto de Oséias, não é um texto tão conhecido, está lá no Velho Testamento. Na teologia se falava profetas menores, né? Nunca sabia se eles eram mais curtinhos, mais anões, ou se eles eram, se o livro que era menor. Dos profetas maiores, né? Jeremias, Ezequiel, Lamentações, e ali Isaías, né? Mas Oséias 11, 1 e 2,
Ele diz: quando Israel era menino. Conseguiu achar Oséias? Está ali depois de Daniel. Oséias 11, 1 e 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse chamar significa igreja, eclésia. Significa o chamamento do Senhor para sair fora do Egito. Quanto mais eu chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Sacrificava balaíns, queimava incenso, animais de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles que alivia o jugo de sobre a sua queixada, e me inclinei para dar-lhes de comer. Aqui tu vê o amor de Deus por cada um de nós. E ele está falando aqui sobre Israel, sobre Efraim, como às vezes meninos rebeldes, que quanto mais tu puxava o guri, assim, né? Às vezes não somente guri, às vezes nós mesmos, né? Quanto mais Deus em amor nos puxa, mais nós resistimos ao Senhor. E queremos preferir andar na nossa própria estultícia, na nossa própria obstinação. Mas a palavra fala que quando éramos meninos, eu e você fomos amados pelo Senhor, e Ele nos chamou para sermos filhos dEle. Amém, Jesus. Amém? Você está aqui nessa manhã como fruto do amor de Deus. Você está aqui te reunindo como parte da igreja do Senhor, nesse Rio de Janeiro tão lindo. O Senhor nos chama em amor para cada um de nós sermos parte do seu povo, da sua igreja, e é um chamamento do próprio coração dele em amor para cada um de nós. Amém? Confirmando o que já foi profetizado. Efésios, quando fala sobre isso, capítulo 1, quando ele fala do propósito eterno, que muitos de vocês conhecem já, mas é algo tão inesgotável, algo tão insondável, algo tão infinito. Ele nos fala que em amor nos predestinou para Ele. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu vou ler do versículo 3. Bendito, abençoado Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado de toda sorte, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, ponto e vírgula, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. O que eu quero salientar nessa manhã, nessa primeira consideração, é que na verdade cada um de nós precisamos ser conquistados pelo amor do próprio Senhor. Você não está por constrangimento, por imposição, somente pela dor, ou somente para alívio de situações ou cura. Você precisa ter ouvido o amor do Senhor te chamando pelo nome, te chamando para ser parte da sua igreja e responder a este amor que se extravasou do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém? Em amor nos predestinou, em amor nos chamou, quando ainda não conhecíamos Ele, ainda na verdade éramos inimigos. Romanos 5, ainda nessa primeira consideração, fala que Deus prova seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda inimigos. Romanos 5, 8, Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos, afastados de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa primeira consideração. Quero te pedir de tu fechar teus olhos sem dormir. Mas só fechar teus olhos por um instante e deixar o amor do Pai se derramar sobre teu coração. O amor do Pai que foi expresso pelos braços de Jesus naquela cruz começar a te abraçar, começar a te envolver, começar a te derreter. Toda rebeldia, toda obstinação, orgulho, insegurança, medo que possa haver dentro do teu coração ainda, deixa Deus Pai em amor te chamar para ser dele, para ser igreja, chamado pelo amor de Deus Pai no teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Encontrei casa, encontrei a paternidade, encontrei lugar de ser amado, encontrei espaço no coração de Deus Pai para a minha vida. Obrigado, Jesus. Quanto amor. Eu que era inimigo de Deus, eu que servia a Satanás e aos demônios, que era independente e rebelde, sem razão, sem rumo, com vazio tamanho de um bonde dentro de mim, o Senhor me encontrou. Graças a Deus. E o seu amor se derramou. E me encheu o coração. Glória a Deus. E o vazio, a falta de paz, a angústia, a dor, a solidão foi embora. E agora eu sou parte da sua igreja. Eu fui chamado por este amor e jamais o abandonarei, porque eu não estou por obrigação, eu não estou por compromisso. Eu sou filho, sou filha de Deus. Eu sou amado por Ele. Fui predestinado em amor. Ele me chamou, Ele me atraiu. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Sem palavras, Senhor, não temos como te agradecer. Nós queremos te louvar, Senhor. Nessa manhã, Deus está curando alguns de nós de dureza, de secura. Está curando alguns de nós aqui de esterilidade espiritual, de um deserto espiritual, aonde tu servia o Senhor por obrigação, apenas porque precisava. Mas o Senhor disse: eu não te chamei para apenas me servir, eu te chamei como filho, como filha, como amado, como a minha amada, como o deleite dos meus olhos, a quem eu tenho alegria e prazer. Levanta teus olhos para contemplar o meu rosto, diz o Senhor. Perceba o amor com quem eu tenho te amado, mesmo na tua rebeldia. E quando tu me rejeitas, diz o Senhor: eu jamais te abandonarei e jamais te rejeitarei. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Espírito Santo realmente está ardendo isso nos nossos corações. Verdade. E o Senhor diz no texto de Oséias que tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Às vezes nós temos pecados, ou rebeldias, ou independências, ou feridas, e não nos aproximamos de Deus. Queremos resolver as coisas para nos aproximar dEle. Queremos ser purificados para nos aproximar dEle. Ou às vezes temos medo dEle. E o lugar de cura, o lugar de libertação, o lugar de vida plena é nos braços dEle. Não é apenas diante dEle ou perto dEle. Ele diz que tomei-o nos meus braços. É no colo dEle. Então essa manhã o Espírito Santo está convidando cada um de nós a ir ao colo de Deus, para que nos demos conta que Ele está nos curando. Ali é o lugar onde Ele ordena a cura sobre a nossa vida. Aleluia.
Obrigado, Martinho. Obrigado. É bom, né? Ei. Colo de um pai é muito bom. Ô, Jesus. Como é bom. Estamos vendo isso com o nosso netinho Davi. Davi significa amado. E ele é muito amado. Está com 10 meses agora. Quase 11. E daqui a pouco vem a Estherzinha. Vai nascer em fevereiro, se Deus permitir. Mas a gente vê assim de novo, a gente vai lembrando, porque nossos filhos já são adultos. O Jonathan mais velho, que é casado com a carioca, né, tem 30 anos. Não dá para ele subir no colo, né? Os 3 guris ali são maiores do que eu. O Michael ainda é mais alto, mais forte. Então tem quase 1,90 quase. E alguns 90 quilos, né? Se subir no colo eu fico esmagado, né? Mas até hoje me lembro dele um pouquinho menor que Daniel aqui, se agarrando no meu pescoço. Era magrinho que nem tu assim, gurizão bonito assim. Mas aí ele subia, se agarrava assim, e ele se aconchegava no colo. Às vezes com 58 anos, eu tenho necessidade de me aconchegar no colo do Pai. Toda a carga, toda a responsabilidade, todos os desafios, toda a demanda, só tem um lugar para trazer. É nos braços e é no colo do Pai, que me amou e para o qual não importa o ministério que eu exerço, não importa a envergadura da graça que o Senhor nos usa, não importa o tempo de fé, eu sempre preciso voltar para o Pai. Nessa manhã, concordando com a palavra que Deus deu para Martinha, o Senhor está querendo nos curar. O Senhor está tocando o nosso coração, trazendo libertação, trazendo cura. Toda a rebeldia cai por terra, toda a resistência de ser amado cai por terra, toda dúvida no teu coração que tu és amado cai por terra, toda autossuficiência de tentar fazer as coisas por tua própria mente, capacidade, recurso cai por terra. Nós podemos, no bom sentido, descansar, relaxar, aproveitar no colo do nosso amado Deus Pai e ouvir suas palavras de amor. Filho amado, eu te amo, eu te escolhi, te separei, te chamei e tu és meu. Obrigado, Senhor. A segunda consideração vai nessa linha: chamados. Agora chamados para a comunhão. E aqui de novo nos falta quase ao nos darmos conta da grandeza que é sermos discípulos do Senhor. Porque às vezes nós pensamos que igreja e ser congregação e ser discípulo é participar de alguns eventos, é ir a alguns encontros, é prestar continência no grupo caseiro, no discipulado e cumprir tabela. E eu não estou dizendo que não é para fazer tudo isso, mas não pode ser com esse coração. E o que dá-nos lastro nessa comunhão uns com os outros é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a palavra nos fala que temos esse chamado como igreja. Então a segunda consideração é um chamado para uma comunhão íntima e um caminhar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como o Pai e o Filho está em 1 João capítulo 1, versículo 3, nós conhecemos bem. Então a segunda consideração que nós estamos vendo é sobre a comunhão. E esse chamamento para a comunhão, eclésia, koinonia, chamamento para a comunhão. E esse chamamento é para uma comunhão íntima com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O que desde o princípio fala no capítulo 1 de 1 João. O que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é como Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Muitas vezes na nossa atividade cristã, religiosa, às vezes nós podemos apenas pensar que a nossa vida cristã se resume a umas práticas, apenas a um estar, apenas a um assistir um culto. Mas se nós perdemos a essência, a coluna vertebral, aquilo que é o central da nossa vida, que é essa comunhão, essa caminhada, esse andar com o Filho e com o Pai. Ele diz que a base da comunhão uns com os outros é a comunhão com o Pai e com o Filho. Se mantenhamos comunhão com o Pai e com o Filho e andarmos na luz uns com os outros, então mantemos comunhão uns com os outros. Essa comunhão aqui, no sentido horizontal, ela é diretamente proporcional, dependente da nossa comunhão vertical com o Pai e com o Filho. Se estamos bem aqui, nós vamos estar bem aqui. Às vezes temos dificuldades uns com os outros, sabe por quê? Não é só porque tenho alguma dificuldade com meu irmão, mas é que na verdade eu tenho dificuldade aqui. Algo está interrompido aqui. O meu andar na luz, o meu andar na verdade, o meu andar perdoado, resgatado pelo Senhor. De alguma maneira houve alguma treva aqui e imediatamente isso se reflete aqui ou aqui. Por isso que a palavra fala que nossa primeira caminhada é com o Pai e com o Filho. Isso se confirma em 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9 diz o seguinte: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. De novo, Deus Pai é fiel, e Ele diz que nosso chamamento, eclésia, igreja, nosso chamamento para sermos igreja é com o próprio Rei dos Reis, Senhor do Universo, Jesus, o Cristo, o Verbo eterno. A sabedoria em pessoa, que inventou a matemática, que inventou as línguas, até o português, que é complicado, né? Oh, Senhor, que fez a geografia, que fez a história, que fez a biologia, que fez a ciência. Ter comunhão em parceria com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, fazer prova é barbadinho, porque Ele sabe tudo, né? Claro que eu tenho que estudar para Ele me lembrar das coisas, né? Para me lembrar das coisas, mas deixando a brincadeira de lado, a comunhão, essa intimidade, essa parceria, esse estar junto, entranhável, algo que não pode ser quebrado e separado. Deus me chamou para essa intimidade. Rafael. Essa comunhão, está aqui Jesus. Olha só como Ele é bonito. Agora que eu fui batizado em Cristo, e agora que eu estou enxertado em Cristo, eu estou com Ele. Aonde eu vou, Ele está comigo. Aonde Ele me guiar, eu vou com Ele. É melhor. Há uma parceria, há uma amizade, há uma comunhão. Ele é o meu best, Ele é o meu amigão. É claro que Ele é meu Senhor. Ele diz: John, vamos para cá. Eu disse: vamos para cá. John, dá uma paradinha, tem alguma pessoa querendo te ouvir de Jesus. Ele disse: está bem, vamos parar aqui. Abra os olhos, escuta, atenta, vamos para trás. Não é algo maquinalmente, um robô mas é essa parceria. Estou escutando o coração, estou escutando a mente e o desejo do meu amigo Jesus, e atrás dele o Pai. Vem, Ângelo aí, vem. Vamos botar o Pai aqui, mais grandão aí, que levantar, né? Não é fácil.
Aqui. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. Vem, Diego. Vem, Espírito Santo. Diogo. Vamos. Olha só a cara do Espírito Santo aqui. Lindão. 2 Coríntios 13:13 fala: o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Você está olhando aqui esses queridos, mas eu quero dizer para ti que mais lindos que eles são, o andar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é algo tremendo. Eu estou completamente, me abracem aí, me amassem, me afofem, me segurem. Vamos juntos. Agora, Daniel, tenta dar em mim. Tenta lutar comigo. Vê se tu tem. Ele tentou. Pai, me proteja aqui, Pai. Me proteja, Pai. Eu pergunto, quem é que vai ganhar? Daniel ou nós quatro? Não falta confiança aí. Mas eu vou dizer para ti que tu não tem nem chance contra essa galera. Esse aqui é melhor que o, como é que é? Os super-heróis aqui. Oh, Jesus. Eu pergunto, em qualquer área da minha vida, eu estou sozinho? Em qualquer situação difícil, com quem eu conto? Com a segurança do Pai, com a sabedoria do Filho, com o conhecimento do Espírito Santo. Você está conseguindo entender através dessa pequena ilustração? E nós somos apenas homens aqui, mas eu estou com o próprio Pai. Aleluia! Com o próprio Filho. Glória a Jesus! O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua coxa está escrito: o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele é o Senhor do universo, o grande eu sou. O Paráclito, o Espírito Santo, a quem eu posso recorrer a qualquer hora. Venha ao meu socorro. O nome dele também é Eclésia, Paráclito. Aquele é chamado para estar ao meu lado. Mais um amasso santo aí de vocês três. Oh, aleluia. Orem comigo. Senhor, assim como eu estou amassado, triturado aqui pela vida do Ângelo, dos meus queridos irmãos, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim cada um dos meus queridos saiba e sinta e perceba que o Senhor nos chamou para andarmos contigo em comunhão, em intimidade profunda, em relacionamento de vida. Jamais estamos sozinhos, jamais estamos desamparados, jamais estamos, Senhor, sem solução, porque o próprio Pai, o próprio Filho, o próprio Espírito habita em nós através do Espírito Santo, e é para a comunhão com eles que é a igreja. A igreja é comunhão, é relacionamento, é chamamento dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, galera, pela parceria aí. Terceiro lugar, não somente somos chamados para a comunhão, mas nós também somos chamados para fora. E aqui eu quero fazer ilustração no referencial, no paralelo do Velho Testamento e da saída do povo de Israel do Egito. Agora me acompanhe, me lembre. A maioria de vocês já viu algum filme sobre isso, já leu as escrituras sobre isso, já assistiu algum ensino sobre isso. O que significa Egito? Quem sabe? Qual é a tipografia, vamos dizer assim, o que tipifica Egito? Mundo. O mundo. Escravidão. O que simboliza ali Faraó? Satanás. Não é por exemplo, quase não, mas é a mesma palavra, quase, né? Não, significa o quê? Satanás. Significa o próprio diabão.
E eles estavam, como nós estamos falando aqui, como alguns já soprou aqui, eles foram por quantos anos escravos? 400. Acho que mais de 400, né? 430 anos. Ricardo aqui, né? Está falando aqui, os universitários aqui. Oh, glória. 430 anos foram escravos, eram filhos de escravos, netos de escravos, tataranetos de escravos, geração em geração, escravidão, debaixo da tirania de Satanás, no Egito. Tudo isso simbolizando o pecado dessa escravidão, porque a palavra fala que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E a palavra nos fala que então Satanás ali como o diabo, né, e Faraó representando essa tirania, representando toda essa opressão, essa escravidão que eles estavam passando. O mundo ali, que era o lugar onde eles estavam, debaixo desse contexto no Egito. O que significa igreja? Eclésia. Chamados para fora. Chamados para fora de quê? Desse sistema do mundo, desse governo satânico e dessa opressão do pecado e até a própria carnalidade que eles estavam vivendo ali. Então, do pecado, de Satanás, da escravidão, do mundo e da própria carnalidade ali. O que significa então sermos igreja? Significa que nós somos chamados disso aqui, o negativo, e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Chamados para fora, para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Permaneçamos, pois, firmes nessa liberdade, claro, não dando lugar a carnalidade, não dando lugar a qualquer outro tipo de escravidão. Então, quando naquele dia do cordeiro cevado ali, quando na Páscoa o chefe da casa pegava o cordeiro e o sacrificava e colocava numa tigela, e como se fosse como uma esponja, um isopo, começava a passar nos umbral da porta o sangue daquele cordeiro. Eu creio que cada um de nós imagina a pergunta de nossos filhos, como certamente os nossos filhos aqui, seja Levi, seja Danielzinho, seja qualquer um de nossos filhos, perguntaria: pai, por quê? Bem nessa fase, né? Por quê? Por quê? Né? Tem uma fase, né? Que tudo é por quê, né? Que, pai? Está sujando o umbral da porta, está pegando o sangue de um cordeiro. Eu tenho a imaginação de que o pai falaria assim, olhando para o seu filho: fica esperto, tu vai entender por quê, eu já vou te explicar. Esse sangue é a proteção contra o destruidor, contra o anjo da morte que vai passar. E os olhos, né, os olhinhos, né, dos filhinhos ficavam assim: é, pai, o que vai acontecer? Fica esperto. À meia-noite começou a se ouvir em todo o Egito um grito de terror em todas as casas dos egípcios e até nos estábulos, entre os animais. Os primogênitos de todos eram mortos, porque não havia a proteção do sangue do cordeiro. Para nós é história, para nós é uma ilustração e um fato que aconteceu no passado, mas que nós não temos um registro porque nós não passamos por isso. Mas para aqueles pais e filhos, todos os pais aqui nós sabemos o quanto nós amamos nossos filhos, e a possibilidade de qualquer um de nossos filhos morrerem nos dá um treco, nos dá um negócio. Imagina o calafrio do pai
Ah, se eu não tivesse o sangue cobrindo a minha casa. O olhar da esposa: bendito marido que eu tenho, que foi obediente à voz de Deus. O olhar de reconhecimento, o olhar de honra, o olhar de amor para o resto da vida, para o seu marido, porque ele teve a coragem, a obediência de sacrificar o cordeiro e guardar seu filho primogênito da morte. Aleluia. E o grito que os filhos ouviriam até o resto da sua vida, da morte, do terror. Mas aquilo não era mais um filme de terror, mas era um alívio, um refúgio, um refrigério. Eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro. Se isso era simbólico, figurativo e ilustrativo, trazendo para o Novo Testamento da obra de Cristo na cruz, que derramou seu sangue e a água que partiu do seu lado para nos salvar, quanto mais nós precisamos nos lembrar da obra de Cristo que nos chamou e pela sua obra na cruz nos comprou, como acabamos de cantar aqui, como mão estendida e braço forte, nos libertou da mão do destruidor. Mas não parou por aqui. Eu não sei qual da gurizada que gosta de filmes de aventura, de ação. Eu gosto. Imagina todo aquele povo de 2 milhões e meio de pessoas na frente do Mar Vermelho. E ali havia um paredão de água, aquela imensidão de água, as ondas, e atrás tu escutava, era toda a cavalaria de Egito, do faraó e dos seus exércitos, e aquela poeirama subindo, e tu escutando como se fosse no teu ouvido os cavalos e os seus cavaleiros, e tu sabia que a morte estava chegando, a escravidão estava chegando, a destruição, a desilusão, a desesperança estava atrás de ti. E tu olha para frente, só o mar, e tu olha para trás, tudo não. Para nós é encenação, imaginação. Para eles era pavor puro. E Deus ordena para Moisés: levantar o bastão e diga ao teu povo, ao meu povo, que marche. Aleluia. E ao levantar ele, as águas na tua frente se levantam. Imagina. De repente, aquilo que era empecilho agora se abre uma autoestrada. A linha amarela, a linha vermelha, ali abre diante do Senhor. E o povo vai marchando por dentro de terra seca, enquanto que os exércitos do faraó ficam para trás. E o inimigo, ele é tão tolo que ele pensa que ele pode participar do milagre de Deus em rebeldia, em independência, em orgulho, em insubmissão, e ele entra no mar. Mas a partir do momento que o último israelita passou, Moisés se virou, e eu consigo imaginar na minha mente, no meu coração, Aleluia. Glória a Deus. e aquele montanha de águas desce por cima daquelas carruagens, e todos os exércitos dos egípcios de Faraó morrem. Igreja, eclésia, chamados para fora, para nunca mais ser participante de Faraó, do diabo e dos seus domínios, do pecado, da escravidão, da desesperança, da desilusão, da tirania do pecado. Acabou e ficou para trás. O
diabo e os seus demônios, o poder da carne, o poder do pecado, o poder de Satanás sobre nós foi acabado nas águas do batismo. Agora eu sou liberto da escravidão, da tirania, do poder, da opressão de Satanás sobre a minha vida. Eu pergunto, qual é a nossa reação seria se você estivesse lá? Será que você... Tá aí. Vai falar, meu filho. Será que você ficaria assim, bem, legal ser crente, mas eu não sei bem se vou continuar sendo, porque afinal... Esse negócio de louvar o Senhor, ser discípulo do Senhor, esse negócio de transbordar de alegria e de júbilo. Será que eu pergunto, algum dos israelitas teria essa atitude meia boca? Não. A palavra fala que Miriam e as mulheres saíram em dança com os tamborins. Ah, bendito seja o Senhor. Ele triunfou com braço forte, mão estendida. Caiu no mar o faraó e os seus cavaleiros. E nós, seu povo, passamos a seco. E eles começaram a dançar, começaram a bailar diante de Deus, começaram a se regozijar. Não havia ingratidão, rotina, mesmice. Não. Se era algo que havia, era Senhor, para todo sempre, por toda a minha vida. Eu quero me lembrar das águas se fechando atrás de mim e ficando para trás o poder do diabo, o poder do pecado, o poder dos demônios, a escravidão de Satanás, a tirania do diabo, a condenação e a culpa do pecado, o destino do inferno que me aguardava. Acabou. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Ele me chamou para ser igreja, me chamou para fora dessas coisas. Todos os dias eu quero, como filho de Deus, ter um coração agradecido, grato, que louva o meu Senhor. Como é bom servir ao Deus vivo. Oh, Jesus. Como é bom ser parte da igreja. Obrigado, Senhor. Como é bom ser um dos amados e chamados. E agora o meu destino é caminhar para toda a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Há um novo tempo, um novo caminho para a minha vida. Nada é difícil, nada é pesado, nada é sacrificial, porque as coisas que eram horríveis ficaram para trás. Aleluia. Nós conhecemos a história. O difícil não foi para Deus liquidar Satanás ali na figura de Faraó, nem tirar o povo do mundo que significava ali o Egito, nem tirar eles do governo e da opressão dos exércitos, que significa os demônios e o pecado. Sabe o que foi difícil para Deus? Tirar de dentro do coração do povo. Porque levaram só 3 dias, nem isso, para chegar em Mara, que significa amargo. E o povo começou a murmurar, reclamar, queixar-se. Não parece um pouco nós? Qualquer dificuldade, em vez de levantar os olhos para o Senhor e olhar para o lado, porque nós estamos com o próprio Pai, com o próprio Filho, com o Espírito Santo junto conosco, e em vez de nós olharmos para circunstâncias ou situações e começar a reclamar, murmurar, nos queixar e achar que estamos sem solução, erguer os olhos e dizer: Papai, Jesus, Espírito Santo, qual é a provisão que Tu vai nos dar? Qual é o milagre que Tu tem para nós? Se não tem água, pode sair água da rocha. Se não tem pão, pode chover maná. Se não tem carne, virá codornizes. Senhor, se não tem sombra,
a nuvem virá. Se está frio, a coluna de fogo me aquecerá. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. O Senhor quer tirar do meu coração e do teu todo egoísmo, todo individualismo, toda incredulidade, toda independência, toda murmuração e solidão, todo orgulho, toda rebeldia e desobediência, todo eu centralizado em mim e na minha pessoa. Ele me tirou do mundo. Igreja significa agora que eu deixei de lado essas coisas e agora eu estou na comunhão com o próprio Pai, com o próprio Filho, com o próprio Espírito Santo. Em quarto lugar, não somente somos chamados do negativo, mas somos chamados para o positivo. Ainda usando a figura de Egito e Êxodo e tudo mais, abra comigo em Êxodo 19. Pode deixar, não tem problema, depois eu pego. Êxodo 19 fala, está caindo minhas folhas aqui. Êxodo 19, obrigado, filhota. Êxodo 19, versículos 4, 5 em diante, fala: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, tendo visto o que eu fiz com os egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e como vos cheguei a mim. Comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, vós me sereis nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus nos chama do negativo, como já salientei bastante. Agora nos chama para o positivo. Agora que somos em Cristo como igreja, nós somos propriedade peculiar, particular dele. Antigamente tinha um decalque que a gente colocava atrás dos carros, né? 100% Jesus. Mas que isso não seja apenas a placa atrás de um carro, seja o nosso coração, seja a nossa vida, nosso pensamento. Tudo pertence ao Senhor. E agora nós somos nação santa, nós somos raça eleita. Qual é o versículo que lembra ao ler esse texto de Êxodo 19? 1 Pedro 2,9. Leia comigo em voz alta e leia na primeira pessoa do plural. Nós, porém, somos o quê? Raça, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Aleluia! Nós que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora fomos alvos da misericórdia de Deus. Não dá vontade de ler mais uma vez? Diga comigo em voz alta. Se tu não sabe de cor, abra a Bíblia, mas leia comigo em voz alta. Diga na primeira pessoa do plural. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá uma salva de palmas para ele. A maravilhosa luz é Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vou dar apenas uma palhinha, mas 3 propósitos aqui em Êxodo ainda como sombra. Imagina na realidade que a palavra do Senhor nos dá: deixa meu povo ir. Para quê?
Igreja, chamados para fora, chamados para com que propósito? Não é somente sermos libertos do negativo, é para nós fazermos o positivo, fazermos o bem. E nós já vimos que identidade nós temos em Cristo. 3 coisas que o Senhor nos revela aqui em Êxodo, daquilo que é o propósito dele: para oferecer sacrifícios. Vou ler aqui Êxodo 5:3. Êxodo 5:3. Deixa meu povo ir, diz Moisés para Faraó, a caminho de 3 dias. Assim diz o Deus dos Hebreus, nos encontrou e diz: deixa-nos ir, pois a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios a Deus. Como povo do Senhor, como igreja, Deus nos chama para oferecermos sacrifício. Aí tu vai dizer: mas não tem mais no Novo Testamento nenhum sacrifício. Não tem mais o queimar cordeiro, novilha, cevada. Não tem mais oferta de animais. E não tem mesmo. Nada de macumbaria aqui. Misericórdia. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Mas que sacrifícios tem no Novo Testamento? Se Jesus já foi o Cordeiro de Deus perfeito, que ofereceu uma vez por todas, conforme Hebreus, a completa libertação. Vou só mencionar. Rogo-vos, pois, irmãos, que oferecemos os nossos corpos como sacrifício. Levanta as tuas mãos, como o Germano está levantando ali. Nossos corpos, nossa vida, nossa casa, nossa família. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, como sacrifício vivo e agradável para Deus. Sim, Senhor. Alguém assoprou aqui: seja nossos lábios, o fruto de lábios que confessa o seu nome. Hebreus 13:15, como sacrifício de louvor. Aleluia. Amor e Depois fala no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito. Esse sacrifício é que Deus se agrada. Será que vale só para o Velho Testamento? Continua hoje um coração quebrantado e contrito. Depois ele fala, sabe de quê? Eu quero que as vossas orações subam como incenso. Sacrifícios. Está lá em Apocalipse. 1 Timóteo 2,5 fala em 2,7, acho que é 5, fala: em toda parte eu quero que os varões levantem as suas mãos sem ira e sem animosidade, confirmando o Salmo 141, que fala: quero que a minha oração e o minha levantar das minhas mãos seja como incenso e sacrifício diante do Senhor. Varões aqui, homens, levantem as mãos. Meninos, homens também, vamos lá, as duas mãos, vamos lá, bem alto. Mãos sem ira e sem animosidade. Abençoa hoje a tua esposa, teus filhos, abençoa teus pais, abençoa a tua casa. Varões em toda parte, em todo lugar, levanta em mãos santas, sem ira e sem divisão, sem separação, sem facção. Obrigado, Jesus. É um sacrifício do Novo Testamento. A palavra fala que a nossa contribuição, nossa oferta, está lá em Filipenses, fala que é como um aroma suave diante de Deus. Acabamos de levantar a oferta, então eu posso falar sobre isso aqui sem problema, sem qualquer conotação, não estamos pedindo nada. Mas sabe que quando nós trazemos as ofertas e os dízimos para o Senhor vê tudo. Ou tu acha que ele só olhou para a viúva pobre que deu tudo que tinha? Ou tu acha que Cornélio, ainda incrédulo, não estava sendo contabilizado as suas esmolas e as suas orações? Se isso vale para um contato incrédulo, quanto mais para um discípulo. É só uma indireta. Cada vez que eu vou ofertar, eu digo: vou dar mais, porque o Senhor está olhando tudo. Eu não quero ser avarento, eu quero ser generoso.
Eu quero dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante, porque eu sei que o meu Pai dá muito mais. Outro dia Deus me deu no coração de ofertar um valor que era grande para uma determinada necessidade de um irmão. Antes de eu passar o dinheiro para ele, quando eu fui no culto de noite, já recebi um cheque de 80% do valor que eu ia ofertar. Eu disse assim: Deus, assim não vale. Eu nem passei o valor para o irmão e já recebi de ti. Como é que é esse negócio? Antes de dar, o Senhor já providenciou. Aconteceu agora, semana passada. Não estou inventando. O meu Pai nunca me deixa devendo nada. Já sou servo dele há mais de 30 anos. Nunca faltou nada na nossa casa, porque nós estamos a serviço do Senhor. Outro sacrifício, só para concluir aqui dos sacrifícios: a nossa vida ofertada para os outros é como uma oferta de libação que é derramada. Tem sacrifício no Novo Testamento. A minha oração, meu coração quebrantado, a minha vida, o meu louvor, os meus recursos, o meu serviço aos meus irmãos. Ainda nesse contexto de o que oferecer ao Senhor. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 20, acho que é. Moisés, o Senhor disse para ele: levanta-te pela madrugada, levanta-te e apresenta ao faraó, e que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo, para que me sirva. Nós somos chamados como igreja para servir a Ele e servir uns aos outros. E eu vou dar um toque depois no final para servir ao mundo. A igreja não é para eu ser servido, é para eu servir. A gente estava vendo ali, né? Quebrou a botija de açúcar ali. Eu estava brincando que não precisava de açúcar, né? Mas aí acho que brinquei demais e o açúcar caiu, quebrou o pote. Não sei se era o pote da Rose ali, tá? Depois temos que ofertar outro pote para ela. Mas quando caiu aquele pote no chão de vidro, né? Era de vidro e quebrou. Imediatamente o Léo pegou a vassoura, pegou a pazinha, começou a juntar. Serviço. Eu e você não estamos aqui juntos apenas para sermos servidos, mas é para servir e dar a nossa vida pelo nosso irmão. Amém? Amém. Amém. Em terceiro lugar, tu vai te animar e vai te alegrar. 10:9 de Êxodo. Olha a sutileza de Satanás. 10:9 fala o seguinte, 9:10. Porque Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens, havemos de ir com nossos velhos, havemos de ir com nossos filhos, havemos de ir com nossas filhas, havemos de ir com nossos rebanhos e com nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar o quê? Festa. Mais uma vez, havemos de celebrar festa. Senhor, sabia que está escrito isso na Bíblia? E confirma em Novo Testamento que fala: celebremos a festa, o cordeiro cevado, o cordeiro imaculado, o cordeiro de Deus, falando sobre a ceia do Senhor. Sabia que a igreja é lugar de festa? Aleluia! Eu amo essa introdução que vocês têm aqui desse café, desse repartir, cada um traz alguma coisa, se compra, para que ao chegar para a reunião, você chega com aquele cheirinho de café coado, pãozinho quentinho. Não é um ambiente da casa do Pai, não é um ambiente de festa,
não é um ambiente de alegria. E quando começamos a celebrar, reina o Senhor. E quando abraçamos nossos queridos irmãos, né, que estamos conhecendo e congregando juntos, nosso coração transborda de alegria. É o beijo, é o abraço, é o olhar carinhoso, é o olhar de alegria por cada família, por conhecer os pais, por conhecer os irmãos. Celebremos a festa. Agora, quem é que celebra a festa? Só os adultos? Só a turma jurássica aqui? Não. Cláudio já está indo para os jovens ali. André com a galera ali, os jovens ali, tá? O que Satanás quer reter na nossa casa? Vocês, os velhos, os homens vão, mas fica as crianças, ficam os jovens, ficam os velhos, ficam os filhos, ficam as filhas, fica vossos bens, o teu carro, a tua casa. Isso não pode servir o Senhor, diz Faraó. Só você vai, mas não vai com teus bens, não vai com teus filhos. Você está entendendo como é o jogo de Satanás? Ele quer que apenas tu vai sem a totalidade da tua casa e tudo que Deus tem te dado. Tem direito na casa de Deus, na igreja do Senhor, para o qual Ele nos chamou, de você celebrar o Senhor com tudo, com a tua esposa, teu marido, tua filha, teu filho, teus pais, com teus bens. Aqui fala de gado, de ovelhas, nós não temos, né? Mas você tem carro, você tem bicicleta, você tem skate, tem patins, tem roller, né? Não sei o que você tem, videogame, né? Tem. Então você sirva o Senhor com videogame, que é para a glória dele. Você tem uma casa, tem uma cozinha, você tem comida, você tem tempo, você tem coração. Amém, amado? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Chamados para servir o Senhor e celebrar a festa com tudo que temos e tudo que somos. Amém. É para isso que o Senhor nos chamou. Em quinto lugar, e concluindo, antes de nós celebrarmos a festa juntos aqui, dançando diante do Senhor, como se nós tivéssemos passado pelas águas do Mar Vermelho. Amém? Pulando diante de Deus. Topo? Em quinto lugar, chamados à comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Já falei com o Senhor, Glória a Deus. mas também junto com meus irmãos, para sermos e fazermos discípulos para a glória de Deus. Não somente eu me converto a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse sentido vertical, mas eu também me converto aos meus irmãos no contexto horizontal. Todo individualismo, egoísmo, viver para mim mesmo, viver na minha zona de conforto cai por terra, porque igreja significa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas também comunhão uns com os outros, com a família da fé. Ninguém nasce mais unigênito no reino de Deus. Jesus deixou de ser unigênito para ser o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, do qual agora eu pertenço a uma família. Quando eu sou batizado no corpo de Cristo e revestido de Cristo, eu não sou um membro isolado, sozinho, mas eu fui encaixado dentro do seu corpo, em juntas e ligamentos. Igreja significa chamado para a comunhão no corpo de Cristo, chamado para estar bem vinculado num cuidado de discipulado e companheirismo com meus irmãos. Eu sou pedra viva no
templo do Espírito Santo, onde somos edificados casa espiritual, cimentados em amor uns com os outros. Chamados em amor pelo Pai, chamados para a comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo, chamados de toda essa encrenca negativa. Não estou falando dos irmãos aqui, estou falando daquilo que eu simbolizei aqui com o mundo, diabo, pecado, Satanás, demônios. Eu fui chamado para fora disso. Em quarto lugar, sou chamado para servi-lo, para oferecer sacrifícios e para celebrar festa ao Senhor. E eu sou chamado em quinto lugar para essa comunhão no corpo de Cristo, onde igreja não é um lugar, não é somente um culto ou um encontro, é um estilo de vida, onde agora a independência, o orgulho, a autossuficiência, o isolamento cai por terra, e eu preciso dos meus irmãos, e eu amo meus irmãos, e eu estou vinculado e enxertado nessa igreja do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé? Opa! Vou chamar Não aguentava mais. Klaus aqui, o Alex, a turma. Ricardo já está aqui, participa junto. E vamos celebrar festa ao Senhor.